Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi transmitido ao vivo pelo canal youtube.com/papo de veterinária em 8 de novembro de 2023. Venha saber mais sobre o trabalho de Ricardo Jordão no Instituto Biológico como responsável técnico dos laboratórios de produção de imunobiológicos e laboratórios de inovação em saúde animal. Ele coordena a Comissão Bioética do IB e representa o Brasil como membro do Comitê Executivo da Associação Mundial de Buiatria. Também é especialista em desenvolvimento e produção de vacinas e kits de diagnóstico. Se você quer saber mais sobre essa área de trabalho do médico veterinário, então vem com a gente. Então seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, meu Tânia. Ricardo, vamos começar conversando sobre como é o seu trabalho hoje em dia. Então, assim, no que consiste a sua atuação nessa linha de produção de imunobiológicos? Eu já estou completando quase 24 anos no Instituto e já há algum tempo eu estou na produção como responsável técnico. Então, como a produção de imunobiológicos na área de interesse veterinário precisa ter um veterinário como responsável técnico, então eu respondo pelos produtos. Então, tanto as tuberculinas como os antígenos de Bruxela, eu que toco o barco. Então, a gente tem uma equipe que essa equipe é multidisciplinar, tem biomédico, tem biólogo, tem de tudo. E a gente faz essa produção lá dentro do Instituto. E aí, você tem uma atuação que é bem aplicada a campo, né? Porque o trabalho que você faz está diretamente relacionado à possibilidade de controle dessas doenças a campo, e a gente sabe da importância do monitoramento de brucelose e tuberculose, que são doenças, né, de importância para a saúde única. Então, como é que você vê essa interface entre a atuação dentro de um instituto, né, de pesquisa, de ponta, como é o IB, e a atuação do médico veterinário de campo, né? Como é que é essa interação? É curioso porque, assim, o veterinário que trabalha em um laboratório, ele já tem um perfil diferenciado, né? Então, sim, um aspecto importante, até quando a gente trabalha num instituto que é centenário, é esse suporte que você tem que dar para o veterinário de campo. Então, assim, não que você tenha que entender completamente, mas, assim, condições de laboratório são extremamente distintas de uma condição de uma fazenda, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente também não está numa clínica veterinária que tem tudo ali disponível. Então, como a gente está nesse meio termo, também não adianta só eu fazer minha pesquisa ou produzir meus kits e ficar dentro da minha casinha ali, só dentro da placa de Petri. Eu preciso entender o colega que está lá no campo e que vai utilizar o produto. Então, desde embalagem, de selo, de lacre, tem que ser fácil abrir, o rótulo tem que ser fácil de identificar. Porque, assim, a gente sabe que o veterinário, ele tem vários pacientes, ele vai fazer um teste de tuberculina, ele não vai fazer só em um animal, com calma, vai ter uma mesinha que ele vai ter apoio, vai conseguir. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em consideração com o produto. Então, quando o veterinário acaba trabalhando em um órgão público, em um instituto de pesquisa, ele acaba dominando de RH, marketing, a embalagem de produto. Então, isso eu acho que é uma interface legal, porque você consegue participar de toda a cadeia, até o produto falar, vai chegar legal lá para o veterinário, e a gente fica de suporte também, porque, querendo ou não, somos servidores públicos, a gente está para servir o público. Então, todo produtor, todo veterinário, todo mundo que liga para o instituto ou manda um e-mail com uma dúvida, a gente atende sem interesse comercial, vamos falar assim. Então, eu acho que esse é muito prazeroso, isso para mim. E você sempre teve esse perfil para trabalhar na área de laboratório, ou foi algo que você descobriu ao longo da graduação? Porque quando a gente pensa nas atuações do médico veterinário, a não ser que você já tenha alguma convivência, né, alguém próximo que está em uma área mais específica, geralmente a gente entra na faculdade com uma visão bem assim, né, trabalhar ou com grandes animais ou com pequenos animais, muito ligado a uma atuação a campo, né? Então, como é que foi isso para você? Eu vi assim, eu sempre quis trabalhar com grandes animais, mas eu acho que minha mãe exagerou a mão quando me dava brinquedo quando eu era criança, sabe? Aqueles kits de química. Então eu adorava aquele tipo de brincadeira. Quando eu entrei na faculdade, eu via uma lacuna
tinha muito colega querendo trabalhar com o animal direto, e faltava essa parte do suporte. E o que eu enxergava, eu pensava assim, imagem, mas o raio-x um dia vai acabar, vai entrar outra tecnologia, eu falei, o que que eu vou fazer? Aí eu pensei muito em laboratório. Falei, meu, laboratório, aí eu entrei, fiz estágio em parte de alimentos, gostei muito, e depois eu fiz a minha iniciação científica, minha TCC no Instituto Biológico, com prion, com vaca louca logo no comecinho, aí não tem jeito. Depois que você entra no Instituto Biológico, o Instituto fez agora 96 anos, e é curioso até no meu LinkedIn a quantidade de pessoas que escrevem que já tiveram uma passagem pelo Instituto, até pela longevidade dele, por ele ser bem antigo. Ele tem uma história muito grande, e assim, é curioso como de todo tipo de profissional passa. E depois que você bebe dessa água, não tem como você sair. Você fica lá para o resto da vida, e a gente tem um orgulho absurdo eu brinco que é a firma, um orgulho absurdo da firma. A gente gosta muito. E é bem interessante essa questão do perfil também de atuação, né? O que que você percebe de características pessoais suas que contribuem para você conseguir se inserir bem nessa área de laboratório? É engraçado que existe um preconceito inverso dentro de laboratório. Eu acho que quem trabalha em laboratório, 90% são mulheres. Os homens acabam sendo mais, vamos dizer assim, deixados de lado. Porque, claro, a mulher acaba tendo mais cuidado, é um ambiente mais propício para a mulher. Assim como falam, o homem é mais fácil no campo. É claro que isso hoje em dia acaba não caindo em desuso, vamos dizer assim. Mas eu acabei tendo essa dificuldade quando eu estava até escolhendo orientadora de mestrado. E é curioso, porque assim, como é um ambiente extremamente feminino, a parte do homem acaba ficando meio que mais vazia ainda. Então, para inserir, então, por exemplo, assim, produção de vacina. O que é produção de vacina? Você tem que ter o cuidado para trabalhar com micro-organismos, mas você trabalha com grandes volumes. Então, por exemplo, a gente trabalha com fermentadores de 300 litros. Então, você tem que ter aquela força bruta, mas você também tem que ter a delicadeza, porque você está trabalhando com microbiologia. Então, isso que eu acho que é legal, que muitas vezes você está fazendo um trabalho bruto, mas você tem que ter como que eu vou falar? Aquele controle fino de movimento para poder trabalhar com uma micropipeta, com alguma coisa assim, com microvolumes. Então, você trabalha com 300 litros ou trabalha com 10 microlitros, muitas vezes no mesmo dia. Então, eu acho que isso acaba, assim, exercitando o cérebro, e a gente desenvolve essas atividades com maestria, imagino eu. Mas, assim, não adianta. As mulheres dominam o ambiente laboratorial de lavada. Não tem nem graça para a gente. É interessante que os outros colegas que eu conversei que trabalhavam nessa área de laboratório sempre falavam muito da questão de, às vezes, você ter uma rotina de trabalho que a pessoa acaba se adequando. Então, a gente pensa muito nessa questão do perfil também por isso. Tem pessoas que gostam de uma novidade todos os dias. Então, a pessoa não gosta daquela possibilidade de chegar todo dia no trabalho e ter um procedimento operacional padrão para seguir, né? E ter uma preocupação, às vezes, com minúcias ali na hora de manipular o que ele precisa, né? Dependendo da área de trabalho dele, enfim. E a gente sabe que para outros trabalhos isso já não é um pré-requisito, digamos assim, né? Então, é bem bacana, porque tem um pouco desse perfil e, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade em conectar, né? Uma característica pessoal, assim, né, com uma área de trabalho. Então, é uma questão que eu venho também, assim, reforçando bastante, principalmente nesses últimos papos, porque tem essa questão que a gente tem que considerar também, né? Sim, eu gosto muito de tecnologia, muito. Eu sou o louco da tecnologia, gosto tudo. Então, assim, para você aplicar isso dentro do laboratório, é mais fácil. Então, controle de equipamento que você tem que fazer. E querendo ou não, é um ambiente mais controlável. E é curioso, assim, porque é um ambiente de alto risco, que você está trabalhando ali com bactérias como tuberculose, brucelose. Você tem que usar de tecnologia, mas muitas vezes eu costumo falar assim, eu tenho um fermentador que é único da América Latina, que é um fermentador single use. E um dos controles de qualidade que a gente faz é o GRAM, ou seja, uma das técnicas mais antigas que tem, mais simples, que o técnico tem que fazer bem feito, tem que saber fazer a leitura. Então, por mais que você tenha tecnologia, sempre você vai precisar de alguma coisa que o Pasteur descobriu há séculos atrás. Então, isso eu acho que é o bonito da microbiologia,
Você pode dar uma volta tecnológica gigante, mas se você tiver aquela ciência básica, você sempre vai conseguir entender o que você está fazendo. Isso que acho que é o grande diferencial. Não é só reproduzir. Então, se eu misturar dois líquidos, vai mudar de cor, é positivo. Não, o que está acontecendo ali? Por que está mudando de cor? Por que a temperatura da sala, se tiver mais gelado, a cor não vai ser tão forte? Então, esse ambiente controlado, eu prefiro. E para falar bem a verdade, eu não sou bom para vender serviço. Então, eu acho que o veterinário de campo, o veterinário de clínica, ele tem que ter esse cunho comerciante, sabe? Ele está vendendo um serviço dele, então ele tem que cobrar. Eu acho que eu morreria de fome se eu fosse depender de vender o meu serviço para cliente. Eu acho que seria mais difícil. E essa questão que você comentou sobre a tecnologia, né, é bem interessante porque a gente sabe que na área da microbiologia tem uma série de técnicas, né, que vão avançando, então sempre tem um procedimento, né, mais novo, mais recente. Então, como é que é essa questão para vocês acompanharem a tecnologia dentro das necessidades do trabalho? Que também tem coisas que, assim, foi o que você falou, né, para uma determinada situação, você precisa usar GRAM, que é aquele basicão bem feito, mas que é antigo, não é nada super de ponta, né? Então, Sim. como é que é essa dinâmica aí? Porque para algumas instituições, né, quando a gente pensa, por exemplo, numa realidade de uma universidade, a gente sabe que às vezes você está inserido na área de pesquisa e tem dificuldade em conseguir fazer certas técnicas até para publicar, né, em artigos, em periódicos de mais destaque, porque são técnicas caras, não é todo lugar que tem. Então, como é que é isso dentro do Instituto? Curioso porque, assim, muitas vezes enxergam que o cientista ele fica só lendo artigo científico, lendo livro, e, na verdade, ele tem que beber de outras fontes, porque, assim, demora muito para publicar um artigo científico, para publicar um livro ainda mais. Quando a gente publica um artigo científico, é sempre só o que deu certo no artigo científico, ninguém publica o que deu errado no artigo científico. Eu lembro na época do meu mestrado que eu desenvolvi vacina e eu ficava muito frustrado. E eu falava para minha orientadora, a doutora Dolores, falei, Dolores, só as minhas coisas dão erradas, porque eu vejo o artigo, dá tudo tão bonitinho, tão certo. Ela falou, você já está pronto para seguir na carreira científica. Então, isso é muito curioso, porque, assim, hoje, com rede social, é óbvio que melhorou muito, só que a gente recebe uma carga de informação muito grande. Então, eu acho que é uma época, assim, não só de você aprender, mas é uma época de você saber selecionar o que é útil para você. Então, tem muita técnica que você pode fazer algo gigantesco, gastar milhões para resolver um problema extremamente simples que um GRAM vai te resolver, mas aí você tem que ter esse discernimento. Eu gosto muito de ir para congresso, principalmente fora do Brasil e fora do circuito, porque assim, muitos dos artigos são em inglês. Se você vai num congresso na França, na Alemanha, você acaba saindo um pouco do circuito, e uma característica do Instituto Biológico é a inovação. Então a gente sempre tem que estar à frente, não adianta sair comercial um produto e você ficar esperando, vou comprar esse produto de prateleira. Não, a gente sempre tem que estar à frente. Para ter essa característica de pioneirismo. Então, sempre você tem que estar buscando alguma coisa, seja no que for, seja em tecnologia de informação, seja em QR Code. Agora mesmo, a gente está implementando, você vê, a produção de tuberculina é algo extremamente antigo. Não tem muita tecnologia na produção, mas o controle de qualidade a gente acaba investindo em tecnologia. Hoje o kit ele vai com uma antena RFID, vai numa caixa. O que é essa antena RFID? Quem já foi em loja de roupa sabe, agora você passa no caixa, você não precisa ler mais cada código de barra, uma antena já lê tudo de uma vez. Então a gente está começando a colocar isso dentro do produto, mas com a característica, tem que ser refrigerado, aguentar a geladeira. Então, o que é? Fui na Renner e peguei a tecnologia da Renner e estou aplicando para o meu produto biológico. Então, é o dia todo buscando alguma coisa, passa em obra, olha, nossa, o que eles estão fazendo aqui? Então, isso é do dia a dia. Tem até uma história curiosa, eu tenho um projeto na África Central que eu fiz em container. São 5 laboratórios no meio da África, e passeando de férias na França, eu passei na frente do Instituto Pasteur. O Instituto Pasteur é muito parecido com o Instituto Biológico, e tinha uns containers na frente. E eu perguntei para o porteiro, eu falei, nossa, o que é isso, né? Ele falou, porque tem alguns laboratórios que estão em reforma,
Então eles colocam um container na frente do instituto e eles mudam para cá. Eu falei, meu, esse negócio podia ser móvel, né? Tipo, ir para lá, ir para cá. Aí surgiu os laboratórios móveis. Então, assim, é a observação de rotina. Você acaba treinando o olho para sempre pegar alguma coisa. E é bem interessante isso, você transpor, né, realmente de uma situação, às vezes, cotidiana, que teoricamente não teria nada a ver com o seu trabalho, e você conseguir encaixar aquilo ali dentro de um contexto que serve para o tipo de trabalho que você desenvolve, né? Então, isso é bem interessante. Fala mais sobre esse seu projeto na África. Esse é um projeto que eu tenho muito carinho, assim, porque a gente foi procurado porque queriam produzir, o governo de São Paulo, né, onde fica o Instituto Biológico, foi procurado porque esse país queria produzir vacina lá. Aí a gente falou, calma, vamos entender o que precisa. Aí quando eu fui até lá, levantei o que tinha, e era um país com uma estrutura muito precária, muito precária. E eles não tinham uma via boa para aplicar os recursos. Então, assim, quando você tem pouco dinheiro, você tem que pensar no que você vai fazer, não dá para sair gastando para acertar alguma coisa. Então, a gente acabou construindo lá um mini instituto biológico, porque quando eu fui não tinha água, não tinha luz, então a gente teve que pensar um instituto do zero. É um país que tinha, acho que 1 ou 2 veterinários só, no país todo. Então a gente teve que fazer todo o diagnóstico dos animais, tudo, desde água, porque assim, quando a gente entra numa universidade, quando a gente entra no instituto, já está tudo mais ou menos pronto, né? Alguém vai te passar aquele conhecimento. E eu acho que é prazeroso esse projeto, porque assim, é algo que foi feito do zero, né? Então assim, daqui 100 anos alguém vai falar, ó, alguém veio do Brasil, começou a construir isso, e daqui a pouco vai ter que ter universidade para formar gente para trabalhar no container. Então é um projeto que eu gosto muito e pela característica dele, porque a gente produziu esses containers no Brasil, aqui em São Paulo, dentro do Instituto, colocamos no navio e levamos para lá. Então são 5 laboratórios NB3 que são móveis, eles podem ser deslocados de caminhão, tira lá, liga na tomada, liga a água e eles funcionam. Então eu acho que isso até para o Brasil é um modelo muito legal de ser feito. Porque você pensa, o Instituto Biológico fica em São Paulo, na Vila Mariana, é o lugar que acho que menos tem gado no Brasil. E a gente faz análise dos animais. Então, assim, a gente tem que, algumas técnicas, principalmente, você tem que estar próximo da fazenda. E não dá para construir um instituto biológico em cada região que tem animal, que tem animal de produção. Então, talvez esse seja uma solução viável para o Brasil para chegar em pontos mais longínquos, vamos dizer assim. Com certeza a gente tem essa defasagem, né? Porque às vezes a pessoa que está numa região mais distante tem essa logística dificultada, né? Como é que eu vou fazer para pegar essa amostra e enviar? Qual é o local de referência? Então, às vezes a gente se pega um pouco, né, na dificuldade em saber qual é o laboratório de referência que a gente pode enviar, principalmente quando são doenças que estão começando a surgir, né, estão começando a se difundir pelo país, então você suspeita de algo que é meio atípico ali para a região, e aí a gente fica um pouco nesse escuro aí, tentando contatos, etc. Então, assim, com relação ao Instituto Biológico, quais são as frentes, né, que vocês atuam, e como é que é essa questão de envio de amostra, né? Tipo, pode mandar amostra de qualquer lugar do Brasil para, né, as doenças principais? Para entender um pouco do biológico. O biológico é uma instituição quase que centenária, mais 4 anos a gente completa 100 anos, a gente está rumo aos 100, e é do governo do estado de São Paulo. Só que, além da pesquisa, também tem uma prestação de serviço que é de diagnóstico. O biológico tem 3 frentes, vamos dizer assim. Uma que é ambiental, outra que é vegetal e outra que é animal. Eu faço da parte da animal, mas eu tenho colegas na parte ambiental, colegas na parte vegetal, mesma coisa, fazem doença do milho, doença da laranja, mesma coisa. E uma característica do biológico que é assim, que eu acho que é diferente de quando você, por exemplo, você vai lá no médico, o médico faz uma lista de exames e fala assim, ó, faz esses exames para mim, ureia, creatinina, não sei o que, você pega o resultado e manda para ele. Uma característica do Instituto é usar a pesquisa para fazer esse suporte. Então, a gente tem equipamentos MALDI-TOF, sequenciador genético, PCR em real time, que acabam sendo equipamentos da pesquisa, mas que a gente usa ele para rotina. Então, muitas vezes, o preço que você paga pelo diagnóstico, ele acaba sendo assim, mais em conta
pelo, vamos dizer assim, o tamanho da bala do canhão que você mata a formiga, mas assim, você tem uma assertividade muito maior. E um ponto muito interessante é que uma coisa que o biológico faz assim, não basta só dizer assim, essa amostra que você me mandou não é brucelose. Então, essa amostra não é brucelose, ela pode ser X, Y, Z. Então, quando a sua amostra entra no biológico, ela entra pela triagem animal, ela vai ser destrinchada para vários laboratórios. Então, vai para um laboratório de bacteriologia, de virologia, de anatomia patológica, seja onde for. E a sua resposta vai ser dada. A gente produziu alguns anos atrás, tem até gratuito isso no site do Biológico, um manual de colheita e envio de amostras. Que é claro, para o laboratorista, se eu puder chegar para o veterinário que está na fazenda e falar assim, manda esse material em nitrogênio líquido ou em gelo seco, no meio tilglicolato, não sei o que, é o ideal. Mas não tem, não tem. A gente sabe que não tem. Muitas vezes ele pega uma luva, põe um em cada dedo, um soro, amarra e manda. Então, assim, esse manual, ele tem o objetivo de simplificar esse envio. E ele é gratuito, dá para baixar no site e você fica com esse PDF. E ele separa em síndromes. Então, por exemplo, assim, se eu tenho dúvida num sintoma neurológico que eu tenho no animal, o que eu tenho que mandar de material? Porque muitas vezes a pessoa não está assim, eu suspeito de clostridiose, então eu vou mandar o material X. Não, sei lá, meu animal tá claudicando de um dia para o outro, não sei se é nutricional, se é clínico, o que que é. Que material que eu tenho que mandar? Abortou o animal, o que que eu tenho que mandar de material para o biológico? Então, e esse suporte que você liga lá e fala, conversa com um dos nossos cientistas e fala assim, o que você acha que eu tenho que fazer? Que diagnóstico diferencial que eu tenho que fazer? Porque um aspecto importante é que no Brasil a gente tem os programas sanitários. E dependendo da doença que você tem que fazer uma comunicação, vai impedir o trânsito de animal. E é engraçado, eu sempre bato bastante nessa tecla. A gente tem muita norma para punir. Se o cara não fizer o diagnóstico, ele vai ser multado, vai não sei o quê. Eu sonho o dia que ele vai enxergar assim, bom, para que eu tenho que fazer brucelose na minha propriedade? Bom, para minha propriedade ser um exemplo, eu sou livre de brucelose. Segundo, para minha família não ficar doente, porque provavelmente ela vai consumir o leite, o queijo da minha propriedade. Então, é justamente você entender essa esfera da saúde única. Fala assim, tem que estar tudo certo para a minha fazenda rodar bem. Porque assim, se você tem um caso de brucelose, fala, vou esconder aqui, eu vou vender meu animal, você está transferindo o problema para o vizinho. Daqui a pouco esse seu problema vai voltar para você. Então, eu penso que assim, com o tempo, acho que a gente vai chegar nesse nível de pureza, sabe? A gente vai entender o quão importante vai entender que o programa sanitário é algo positivo. Se fecha o mercado, não tem o que fazer, acaba todo mundo e não produz mais. Então, é algo que tem que ser, vamos dizer assim, sustentável. Então, eu enxergo no biológico muito essa característica, assim, de suporte que a gente dá veterinário. Então, muitas vezes você manda um resultado para o colega e fala assim, isso aqui deu positivo, ou deu não reagente. Ele fala, qual que é a diferença do reagente para o positivo? O que que é um antígeno? O que que é um anticorpo? O animal tem a doença, ele já teve a doença, deu anticorpo, o animal está doente, ele já teve a doença, então não tem como cobrar isso do colega. A gente sabe que a veterinária já é gigante, a gente atende de jacaré a boi. Então, assim, eu acho que esse suporte imunológico e microbiológico é importantíssimo. A gente entende disso. E ele tem que saber onde perguntar. Tem uma dúvida? Vem, pergunta. Para você ter ideia, muitos laboratórios já têm WhatsApp. Então, meu laboratório mesmo de produção tem WhatsApp. Você pode escrever que sou eu que vou responder. Então, muitas vezes, colega, olha, me inoculei com tuberculina, o que eu faço? O animal deu uma reação assim, manda uma foto, manda pra gente, a gente consegue ajudar. É claro que não tem como substituir o veterinário presencial. Isso a gente faz questão sempre de passar. Mas esse suporte, principalmente ao produto, ele é muito válido. O cara, tô fazendo um teste aqui, tá dando tudo positivo. Manda foto do frasco, esse frasco congelou. Estourou as células do antígeno, vai dar tudo positivo. Manda que a gente troca que alguma coisa de errado aconteceu no caminho. Então, essa interação é bem importante. Eu acho que a gente tem que estar próximo de quem usa os nossos produtos, de quem
utiliza dos nossos serviços. Então, isso eu acho que é um papel importante do funcionário público, que eu vou falar do nosso caso, que é o estadual. E é bem bacana, porque eu, desde a época da residência, né, já tive esse contato com o biológico, exatamente essa situação que você descreveu. Nossa, eu tô com uma suspeita aqui, mas não sei se tem outros diagnósticos diferenciais, o que que é o melhor teste a fazer, como é que a gente pode abordar isso? Aí pegava o telefone, ligava, conversava nos laboratórios. Então é bem importante ter essa via de mão dupla, né? Então o veterinário que vai enviar a amostra, ele ter esse feedback também, às vezes ter, né, aquela luz de alguém que tem uma outra experiência, que pode dar uma outra sugestão, até para ele saber qual é a melhor conduta a adotar ali, né? Numa situação em que às vezes ele tem um rebanho com vários animais afetados. Então é bem bacana isso, porque eu percebo que as pessoas muitas vezes ficam realmente nesse vácuo, né? Nossa, onde eu busco essa informação? Qual é o lugar que pode me orientar? Então, isso é uma questão que realmente é bem importante a gente trazer também. E é interessante, assim, como o Instituto é público, a gente é desprovido de interesse comercial. Por exemplo, na minha produção, eu não viso lucro na produção, então eu não produzo para ganhar dinheiro para repartir com os sócios do laboratório. Então, todo o dinheiro é reinvestido na pesquisa. Então, isso é um aspecto importante, né, que você acaba tirando lá do comercial. Muitas vezes chega para a gente, qual que a vacina é melhor, A, B ou a C? Então, a gente acaba sendo um ponto central que consegue dar esse suporte. Porque, assim, é claro, quando você olhar no panfleto do medicamento, sempre aquele medicamento é o melhor, aquela vacina é melhor. É óbvio, é o papel da indústria privada, né, é vender a ferramenta deles. Mas nem sempre ela é a mais adequada, muitas vezes ela é a mais adequada. Então, o nosso papel é justamente ser a parte isenta da história, que é só de ajudar o Brasil a produzir mais proteína com qualidade e quantidade. E usar as ferramentas que a gente tem no mercado, muitas vezes trazer de fora alguma ferramenta, isso é bastante importante. E falando em trazer ferramentas de fora, às vezes, né? A gente também costuma falar bastante sobre a importância da pessoa ter um idioma, né? Principalmente o inglês. Então, durante a graduação, já ter essa preocupação em conseguir se comunicar minimamente, saber onde pesquisar uma informação científica de qualidade, né? Que seja bem embasada. Você falou que você, né, às vezes vai para fora do circuito, né? Então, vai França, Alemanha, outros locais. Então, como é que você percebe essa importância da comunicação, né, de você ser capaz de se comunicar em outro idioma, para você ter essa interação com pessoas que estão em outros países, que muitas vezes têm uma realidade que pode ser um pouco distante da nossa, mas que também podem trazer, né, aqueles insights bacanas para você falar, nossa, isso aqui é aplicável, isso aqui dá para eu levar para lá, isso aqui dá para, né, às vezes fazer uma parceria, enfim. É curioso que, assim, como eu represento o Brasil na Associação Mundial, e a Associação Mundial é formada por vários países. A gente brinca que, assim, são vários veterinários do país todo, que todo mundo é ruim em inglês. Então, assim, sai um inglês ruim, porque é o chinês falando inglês, é o brasileiro falando inglês, é o canadense falando inglês, e vai. É o russo. Então, é uma festa, e são colegas extremamente experientes. E a gente percebe isso, porque, assim, além do inglês, eu tenho também o francês. Então, eu acabo tendo proximidade dentro da UAB com os países que falam francês. Então, assim, o canadense fala francês. Eu tenho o meu colega da França que também fala francês. No Congresso agora Mundial tinha um pessoal do Marrocos que falava francês. Então, você acaba aproximando de outras pessoas. Então, assim, qual a chance que você tinha de conversar com alguém do Marrocos se você tivesse só um inglês? Você ia acabar não conversando com ele. Então, assim, falar que o inglês é obrigatório é a mesma coisa que falar assim, você tem que entender de informática. É algo que já tem que sair da graduação sabendo. Na verdade, eu até digo assim, se eu soubesse latim na faculdade, eu teria passado em anatomia muito mais fácil, porque assim, você entendendo do latim, já fica muito mais fácil. Forame magnum. Você consegue entender melhor as estruturas. É aquilo que eu falei, né? Você só não decora, você entende o que é aquilo. Isso é importantíssimo. Em línguas, isso é muito importante. E agora a gente tem uma facilidade, tem várias ferramentas online que você vai, faz. E assim, não é para você ser um Shakespeare. É para você se virar. É um inglês assim, eu consigo ler um artigo científico na minha área e consigo entender. Esses dias mesmo, acho que foi antes de ontem, eu vi uma ferramenta de inteligência artificial para ler artigo, sensacional.
não me lembro agora se era SPC, Science, uma coisa assim. Posso até depois passar para você depois, se quiser divulgar. E ela interpreta artigo científico, é um negócio muito legal. Mas assim, se a pessoa não souber o inglês, é uma ferramenta que não serve para nada. Serve para nada. E muitas vezes você vai ler um artigo em francês, já são outras revistas, já são outra linha de pesquisa. O laboratório de referência de brucelose da Europa fica na França. Então, quer dizer, você sabendo francês, você já tem um acesso a outros pesquisadores diferenciados. Eu tenho muita vontade de fazer mandarim, porque eu também acho que, assim, esse lado asiático é importantíssimo também a gente entrar em outras culturas. Eu tenho meu colega da Coreia, que faz parte da UAB, e é engraçado o quanto a gente conversava na pandemia. Conversava muito. E é curioso você ver algo sem filtro, sabe? Sem imprensa, sem nada. Então, assim, é a mesma coisa. São dois inglês ruim, a gente conseguia se comunicar. O meu coreano não é bom, o português dele não é bom, a gente falava em inglês e conseguia se entender. Então, assim, e vira uma experiência muito boa. Eu acho que essa experiência cultural é sensacional. A gente tem que saber respeitar a cultura de todo mundo. É claro que o brasileiro, ele se apaixona pela gente, pelo nosso jeito expansivo de ser. É claro que meu colega coreano é muito mais tímido do que eu, mas a língua não pode ser uma barreira. Isso é um aspecto essencial. Então, você sair da graduação, quer dizer, você entrar na graduação sabendo inglês, já vai ser muito bom. E é fácil, gente. Inglês não é difícil, né? Então, assim, e depois que você pega uma língua, as outras são só desdobramentos. Então, assim, o meu espanhol é bom? Não, não passo fome, tipo, eu consigo falar e me virar, entendeu? Consigo escrever um livro em espanhol? Não, não consigo escrever um livro em espanhol, mas dá para você se virar. Então, acho que o importante é justamente isso, saber o suficiente, né? Sim. E aí a questão dessa representatividade do Brasil dentro, né, da Associação Mundial de Bariatria e de outras esferas também. Logicamente, você está inserido nisso, então acho que você é a pessoa mais qualificada para trazer essa informação. Às vezes a gente fica um pouco afastado, né? A gente percebe isso, que muitas vezes, por exemplo, as pessoas que participaram do Congresso Brasileiro de Bariatria, que foi recentemente, são muitas pessoas, às vezes, ligadas ao meio acadêmico, e a gente vê algumas pessoas do campo que se inserem nesse meio também para uma troca de informação, para uma atualização, até para trazer, né, as questões do campo que são essenciais também, que todos tenham conhecimento. E às vezes as pessoas não têm essa perspectiva de olhar para além das associações brasileiras, né? Então, assim, eu acho que em pequenos animais as pessoas têm mais esse olhar para as associações internacionais, então às vezes a pessoa quer, né, enfim, está inserido nesse meio, mas em grandes animais isso às vezes fica um pouco, né, meio reticente ali, talvez não, em equinos menos do que em ruminantes, assim. Então, como é que você percebe essa questão da importância da representatividade, da presença, de você estar por dentro do que se passa nas associações? Buiatria é algo que não tem o que falar. A gente é um grupo sensacional e tem de todos. Só que, assim, é inegável que a quantidade de clínicos dentro da buiatria brasileira é gigantesca. Então, assim, sempre foi anseio da buiatria trazer o colega de campo para ele falar as dores dele e ver o que a gente consegue ajudar dentro da buiatria. Só que são muitas áreas. Tem área de inspeção, tem área de laboratório. Então, por exemplo, assim, laboratoristas dentro da buiatria são pouquíssimos, são pouquíssimos. Buiatras já fora da universidade já são pouquíssimos. E isso fora do Brasil eu percebo que não é dessa forma. As indústrias, elas acabam lançando vacinas novas num congresso mundial de buiatria. Ou seja, é realmente aquele momento que está todo mundo ali reunido e a indústria fala, eu tenho uma ferramenta nova e eu quero divulgar para vocês. Então essa que eu acho que é a grande diferença de um país para o outro. A gente teve o congresso agora em Madrid de buiatria. Eu represento o Brasil na buiatria, não me lembro agora, já faz uns 10 anos, um pouquinho mais. E é curioso porque eu cuido do MNSC. MNC é justamente o grupo, eu presido esse grupo, é quem cuida das novas candidaturas. Então, assim, todo país novo que vai entrar na UAB, eu acabo avaliando o perfil. Então, assim, é sensacional, sensacional. Às vezes eu tenho que colocar o Google Translator Lens para conseguir enxergar o que o cara escreveu na língua dele lá em árabe, porque eu não consigo nem saber de que país que ele é.
E essa diversidade é muito legal. Então, assim, quando você está dentro da buiatria mundial, o Brasil tem muita representatividade. Era o nosso colega, o Dr. Maurício Garcia, que substitui ele. Substituir o Maurício é sempre extremamente difícil, né? Porque o Maurício, tudo que faz bem feito. E dentro da buiatria é engraçado, você vê que é extremamente político na mundial, porque, pensa, o Brasil tem o maior rebanho bovino, comercial. Aí, Índia. Índia tem muito ruminante. Não tem representante da Índia lá, porque não é forte comercialmente. Qual que é a maior porcentagem de cadeira dentro da Associação Mundial? Europa. Qual que é a relevância da Europa na produção de ruminantes? É baixa. Então, isso é um aspecto importante, porque é política, né? É política. A Alemanha é extremamente forte em clínica de ruminantes. Então, assim, mesmo tendo um rebanho pequeno, eles acabam tendo essa característica. E é curioso porque outro dia eu estava numa reunião online, a gente faz alguns webinars na Associação Mundial, eu acho sensacional. E o último, não, penúltimo, foi da Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE. E tinha um colega africano que ele estava falando que estava com um problema com aftosa. Falou assim, eu queria um país para ajudar a gente em aftosa, e o presidente dessa ex-OIE falou assim, tá aqui o brasileiro, conversa com ele. Ele te passa a experiência do Brasil no controle da aftosa. Ou seja, imagina, né? Você tem um problema, não sabe o que fazer, fala assim, vai lá, só copia o dele. É a mesma coisa, só vai lá e copia. Então você tem essa experiência, é gigante. Por que a gente conseguiu controlar a doença da vaca louca, né? Porque a gente olhou o exemplo europeu e falou, não, pera lá, o que a gente tem que adaptar aqui? Então, a pandemia foi meio assim, né? A gente viu o que estava acontecendo na Ásia, falou, opa, esse negócio vai chegar aqui, aí foi para a Europa, já sabemos. Quando chegou aqui, a gente já tinha uma leitura, a gente não foi pego de surpresa completamente. Então, eu acho que a característica principal quando a gente está inserido numa associação mundial é essa, servir de exemplo e também pegar exemplo de outros países, outros colegas, e só digerir e traduzir para a nossa leitura, né? Então, não vou querer ter um raio-x numa fazenda no meio do Mato Grosso. Mas, bem, o que será que eu consigo fazer para melhorar isso? Então, essa experiência acaba contando muito, né? É bem importante a gente ter esse meio de campo também, né? Então, você trazer essa informação e difundir isso, porque às vezes fica realmente uma coisa um pouco distante, né? E aí é essencial que as pessoas tenham acesso a essas informações também e que possam contribuir de alguma forma. Não, e a parte chata da história, né? Eu também gosto de ficar só com animal, gosto só de ficar na bancada. Eu, se pudesse, eu ficava só na bancada. Hoje em dia, eu acho que eu fico 5% na bancada e o restante tudo fazendo documento, em reunião. Mas esse é o curso natural, né? No começo da carreira, você acaba colocando mais a mão na massa, depois você vai passando a coordenar mais as equipes. Então, assim, você também tem que evoluir ao longo da sua carreira. Você não pode começar a sua carreira e terminar a sua carreira só fazendo palpação. Não, eu tenho que ir lá e fazer um curso de ultrassom e tenho que ir lá aprender técnicas novas. Daqui a pouco eu vou ministrar um curso de ultrassom, daqui a pouco eu vou desenvolver uma técnica nova para detecção de prenhez em vaca, e assim vai, né? Tipo, a ideia é justamente evoluir. Então, ao longo da carreira você vai passando, você vai tendo essa maturidade também. Eu tenho que trabalhar com ferramentas de RH que eu nunca imaginei que fosse precisar, né? Então, isso, é curioso na veterinária, né? Como a veterinária a gente não tem essas classes bem definidas, a gente não tem, né, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, então a gente acaba não tendo isso. Muitas vezes não tem nenhum instrumentador, né? A gente acaba sendo tudo numa cirurgia. Então é interessante que a gente acaba entendendo de tudo, só que a gente acaba não se especializando em tudo. Então eu acho que a veterinária tem isso para crescer, esses campos. Então o que eu falo? É a previsão. A gente olha para a medicina e fala assim, daqui a pouco a gente vai ter que ser igual a eles. A gente já está sendo assim, né? Já tem oncologia veterinária, já tem oftalmologia veterinária. Então, quer dizer, a gente está chegando próximo à medicina humana. E a gente já sabe para onde vai, né? Então, talvez para a medicina seja mais desafiador do que para a gente, porque a gente sabe para onde tem que ir.
Então acaba sendo, eu acho que um pouco mais fácil. E aí o trabalho, né, no âmbito da pesquisa, ele acaba sendo, como a gente comentou, né, muito presente dentro das instituições de ensino, dentro das universidades, e existem alguns institutos como o biológico, né, como a Embrapa, né, que as pessoas entram para o trabalho com esse perfil de desenvolver pesquisa e atuar, né, de forma mais específica, mas para um aluno que entra, que tem essa afinidade, né, pela questão científica, às vezes fica um pouco difícil acompanhar, porque não é sempre que tem oportunidade também de entrar, né, de se inserir nesses mercados, digamos assim. Então, como é que é a questão de concurso, por exemplo, para entrar no Instituto Biológico? É concurso público, tem uma periodicidade, tem uma previsão, é uma coisa que fica, né, anos e anos sem ter uma rotatividade de pessoas, assim, como é que funciona isso? É curioso assim, inclusive agora a gente está com um concurso aberto de pesquisador científico, mas são poucas vagas. A gente sabe que o concurso é o modo mais difícil de você entrar dentro de uma instituição. Para você ter ideia, agora com lei de inovação, com segurança jurídica, por exemplo, no meu laboratório são 3 funcionários públicos. O restante é tudo contratado CLT Fundação. A gente vê o Instituto Butantan, por exemplo, grande parte, muito maior do que a maioria, é de contratado CLT para trabalhar na fábrica do Butantan. E a pesquisa, ela não é só limitada aos institutos de pesquisa, tem muita indústria que trabalha com essa parte. A gente mesmo está fazendo um trabalho, começando agora a trabalhar com uma grande indústria de vacina, e eu tenho que selecionar um bolsista para trabalhar com virologia, com cultivo de célula. Então eu vou para o mercado, vou selecionar alguém que não necessariamente é funcionário público. E assim, eu vou estar iniciando essa pessoa na carreira científica, e ela vai seguir, provavelmente depois ela vai ser contratada por essa empresa privada, vai seguir a pesquisa dela lá dentro, vai ser um líder de pesquisa. E é engraçado, às vezes eu gosto de. Muito tempo na minha carreira, no começo, eu ia para um congresso que é o Brasileiro de Microbiologia. E agora a gente começa a voar mais longe, então vai para o Europeu de Microbiologia, vai para o Mundial de Microbiologia. E esse ano eu falei assim, eu quero ir no Brasileiro de Microbiologia. Deixa eu ver o que está acontecendo. O que está acontecendo dentro do meu país, né? O que tem de aluno? Porque assim, se eu estou procurando o perfil de alguém, é lá que eu vou encontrar o aluno, entendeu? Não vai ser na Cato, não vai ser LinkedIn, é lá que eu vou encontrar quem está fazendo pesquisa. E eu descobri um nicho gigantesco, que é o quê? Se eu estou procurando alguém e eu vou na seção de posters, nossa, quanta gente que eu consigo encontrar ali que está envolvido na pesquisa. Então, muitas vezes o cara vai lá só apresentar um pôster e ele não tem a menor noção que ele pode sair com um emprego. Quer dizer, eu estava lá lendo os pôsteres, vendo as pesquisas, falando, putz, essa pesquisa é bem feita, o cara tem futuro. Então, assim, é um outro olhar, entendeu? Mas isso eu descobri agora, que eu falei assim, nossa, que negócio legal que dá para fazer. É o melhor jeito de você selecionar alguém. Porque eu brinco assim, no currículo todo mundo é bom, né? A pessoa sabendo escrever um bom currículo, todo mundo é maravilhoso, mas é no dia a dia que a gente percebe, porque não é só o conhecimento, né? Você tem o trato com o colega, você tem a iniciativa, tudo isso conta, né? A disponibilidade de resolver problemas, eu brinco que assim, não é só um concentrador de problemas, né? Olha, chefe, a geladeira quebrou. Não, vem cá, a geladeira quebrou, essa empresa vai arrumar e vai custar tanto, e amanhã a gente já está rodando com a pesquisa de novo. Então, essa proatividade conta muito, né, para o ambiente laboratorial, para o ambiente de pesquisa. E é o que a gente busca. Então, eu acabei abrindo um nicho novo, que eu falei, nossa, eu vou começar a ir para congresso para selecionar funcionário para a nossa equipe. Eu achei um aspecto bem, bem interessante. E a pesquisa não está limitada aos institutos e às universidades. A indústria privada. Eu, na verdade, comecei a minha pesquisa com indústria privada. Eu era bolsista de uma indústria desenvolvendo vacina. E aí que eu entrei no biológico. Então, quer dizer, tem como ir procurar áreas diferentes e eu afirmo categoricamente, é muito difícil achar gente e mais difícil, assim, achar gente boa, disposta a executar trabalho. Então, não adianta você falar assim, eu vou sair, vou ganhar milhões de reais. Não adianta, você tem que fazer o trabalhinho de formiguinha, começar a montar o seu currículo, aparecer na rede, montar um LinkedIn bem feito,
trabalhar essa parte também que é importantíssima, é bem importante. Então, assim, se eu vou selecionar alguém, eu não vou ler currículo Lattes, eu vou entrar no Instagram da Thaís e vou ver, bom, deixa eu ver o que que a Thaís está fazendo, o que que ela divulga, o que que ela tem de divulgação científica, então isso é extremamente importante. E é bem bacana você trazer essa perspectiva, porque é um pouco disso, assim, né? Às vezes a gente tem uma visão um pouco tendenciosa, né? Aquela enviesada, né? Com relação a como pode ser um determinado mercado, e eu acho que são as pessoas que estão nesse meio, né? Que conseguem qualificar melhor como é que é. Porque eu tenho percebido, assim, recentemente, né? Com a questão por exemplo, os valores de bolsa de pesquisa, né? De pós-graduação dos institutos de fomento ficarem congeladas muitos anos, né, e ter desatualizado com relação ao mercado, muitas pessoas que estão na graduação, às vezes até têm uma afinidade pela área de pesquisa, mas às vezes a pessoa olha e fala, gente, com essa bolsa aqui não dá para viver, não dá para pagar conta, eu não vou ficar na pesquisa, vou fazer alguma outra coisa. E aí, dentro da universidade, eu percebo muito que as pessoas tratam a indústria muito pela parte comercial. A parte de Sim. pesquisa, ela acaba precisando de uma trajetória um pouco mais direcionada, né? Às vezes a pessoa já entrar depois de uma pós-graduação, né? Para poder ali se inserir nessa área. Inclusive, eu tive colegas que foram fazer pós-graduação, estavam na indústria, queriam uma oportunidade na área de pesquisa e aí voltaram para a universidade para fazer mestrado, fazer doutorado, para conseguirem entrar nesse nicho. E a gente tem percebido também, eu não sei exatamente se isso é um advento recente ou não, mas alguns institutos privados também menores e que fazem essa parte de pesquisa clínica, né? Então eles têm os rebanhos lá, né? Tem os biotérios, né? Os animais de biotério, desenvolvem a pesquisa até em parceria com a indústria também. Então, é bacana trazer essa perspectiva, né, da importância da participação em evento científico, da importância, né, da pessoa. A gente fala muito da participação em evento para fazer o networking, né? Você vê quem está no mercado, você vê quem está na pesquisa, quem são os nomes de destaque nas áreas que você tem afinidade, que você tem interesse. Mas essa questão, às vezes, né, de numa sessão de pôster, você ter a chance de sair, de repente, com um cartãozinho ali, um currículo, né, alguma coisa assim, é bem interessante de ressaltar também, né? Na verdade, é até curioso que nesse congresso fui eu e mais dois colegas do laboratório. Uma delas, que era a Priscila, ela nunca havia ido num congresso. E eu até fui meio que para acompanhar, assim, sabe? Tipo, eu falei assim, meu, que negócio legal, deixa eu ver como que vai ser. Vamos introduzir essa colega dentro da pesquisa. E no avião, indo para Foz, eu vi as pessoas carregando 10 pôsteres. Falei, meu, que saudade disso, né? Eu falei, meu, ainda a gente faz exportação de cabo de vassoura, de pôster, né? Leva pôster para lá, leva pôster para cá. Eu falei, meu, que sensacional. Deu uma saudade, sabe? Agora, o curioso é assim, um ponto que a gente esquece muito na veterinária é as startups. Isso tem que ser dito. O biológico está montando agora uma incubadora, existe o Apta Hub. Quem quiser procurar, Apta Hub ele foi criado agora, procura no LinkedIn, tem bastante coisa. E é uma área que carece de veterinários. Os biólogos já estão bem espertos nisso, já tem bastante gente fazendo pesquisa, mas a área de veterinário não tem muita coisa. Eu até acho, é claro, é extremamente negativo das bolsas serem baixas, não ter como suportar, mas assim, eu acabo vendo muito o lado positivo das coisas. Não sei nem se eu acabo exagerando, mas será que também não é uma oportunidade você, vem cá, deixa eu sair da minha área de conforto? Porque daí o que acontece? O cara, sei lá, com 25 anos, ele tem pós-doutorado. Aí depois não consegue arrumar emprego. Então a hiperqualificação também tem que ser bem observada, porque assim, se o cara tem um doutorado, reformou, fez mestrado, doutorado, eu pego um currículo desse e falo, o cara não tem nenhuma experiência. E muitas vezes o cara sai de lá querendo ganhar 2 dígitos. Fala, meu, não é assim. Meu primeiro salário foi R$ 800. Então, assim, não é assim. Não é assim. Você tem que começar devagar. Vai buscar experiência. Eu fiz estágio em clínica. Eu sou um clínico de pequenos horrível. Horrível. Mas eu fiz um estágio em clínica para dizer assim, ó, não, eu não gosto de clínica. Então, isso também é importante. Você fazer o que você não gosta. Bom, não gosta, não tem jeito. Em pesquisa isso acaba acontecendo bastante. Então, assim, seu orientador mexe com a borboleta verde dos Andes que tem a asa esquerda maior que a direita.
ele vai te ensinar aquilo, você vai sair um especialista naquilo, mas será que isso é o reflexo do mercado? É o que o mercado precisa? Então é uma pesquisa meio que de conveniência. Então no biológico a gente tem muito isso, como a gente recebe muitas amostras, a gente acaba entendendo qual que é o problema do campo. Então você acaba inserindo a pós-graduação do biológico, tem essa diferença que é ser multidisciplinar. Então, vem cá, qual que é a dor do cara que está lá no campo? O que ele precisa? Então, sei lá, marketing dentro da veterinária. É uma área extremamente carente também, não tem. A área de pesquisa dentro da veterinária é extremamente difícil. Então, assim, ficam os alunos que estão dentro das universidades tentando sair, mas, putz, esse cara não tem tanta experiência, ele ia lá para a universidade, fazia a pesquisa dele devagarzinho, no ritmo dele, só mandando relatório para a FAPESP. Será que esse cara tem experiência? É curioso que tem um curso, eu ainda não consegui visitá-lo, mas eu conheci. É um curso de biotecnologia no Senai. É um curso sensacional, que ele mostra para o cara, porque a gente não tem isso na universidade, né? Tipo assim, fermentação industrial, não tem, não adianta. E é um curso bem legal, que ensina o cara sobre cultivo. Então, assim, se você pega uma pessoa da universidade, da pesquisa, que já publicou artigo não, pôster, não precisa nem ter publicado artigo, coloca ela dentro de um treinamento desse, e depois manda um currículo para mim e fala assim, ó, o cara trabalhou com a doutora Alice, dela Libera, e ele fez um curso de fermentação no Senai, o meu olho já brilha, entendeu? Bom, esse cara já tem um diferencial dos outros. Então isso é legal de fazer. Tem uma colega nossa, a Camila, que ela está na França fazendo uma parte da pós-graduação dela. Ou seja, imagina a experiência que essa pessoa vai voltar para o Brasil. Um currículo desse para uma indústria, seja para quem for, então não é só o concurso público, entendeu? Isso conta muito. O cara ser multidisciplinar, mas também sair um pouco da porta, sabe? Sai do portão da USP, vai um pouquinho para fora, vê o que está acontecendo fora, deixa eu ver o que acontece, porque a gente percebe que o mercado tem isso, tem muita gente, desculpe o termo, mimada, que daí começa a trabalhar e descobre que a vida não é tão fácil. É difícil, não é sempre que dá certo, a gente faz cronograma, nem sempre o cronograma pode ser seguido, a importação atrasa, dá errado. Pesquisa dá certo uma parte, a maior parte dela dá errada. Então, é aquilo que eu falo, se tudo que eu fizesse desse certo 100%, eu tinha um Nobel, né? Eu não tinha um emprego. Então, grande parte dá errada. Então, isso eu deixo se é que eu posso dar um conselho para alguém, é justamente isso. Sai da casinha, vai para uma área que ninguém quer ir. Se ninguém quer ir, já é alguma coisa boa para você, que você vai poder cobrar um preço maior, vai poder ser especialista naquilo, que seguir só os passos do orientador, você só vai ser mais um, entendeu? O orientador está te apresentando para o mundo, você vai para um congresso para conhecer gente, vai conhecer gente fora da sua casinha, isso eu acho legal na buiatria. Eu fui dar palestra agora lá em Recife, com toda a certeza, eu aprendi muito mais do que eu ensinei alguém ali, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Eu conheci gente que eu não conhecia, de áreas que eu não conhecia. Então, essa troca é extremamente importante também para a gente ter novas ideias, né? Sei lá, tem um cara que trabalha com ozônio. Será que o que eu posso fazer com ozônio? Eu fiz mestrado no ICB. Eu já não quis fazer na veterinária por causa disso. Porque eu já queria ter contato com colegas de outras áreas já. Eu acho que isso que me deixou mais, assim, curioso em outras fontes, vamos dizer. Então, eu acho que é legal a gente sair também da nossa casinha e procurar coisas novas. Com certeza. E aí tem um pouco dessa questão, né? Eu acho que existe uma dificuldade também do próprio ensino na graduação conseguir acompanhar o mercado. Então, para algumas áreas, essa distância acaba sendo um pouco maior também. E aí você acaba levando para o aluno uma visão, mais uma vez, enviesada, né, de acordo com a experiência daquele docente ou daquela região onde está inserida a instituição. E aí a gente precisa, né, que as pessoas tenham esse olhar para fora. E é muito comum que, como a graduação em medicina veterinária acaba sendo muito pesada, né, exige muito, psicologicamente, inclusive, dos alunos, eles acabam tendo uma tendência muito grande a querer se manter na zona de conforto. Né? Então, se manter na instituição onde eles já conhecem, então o contato é no máximo naquele instituto ali do lado. Às vezes a pessoa não quer mudar de estado, não quer mudar de visão, como você falou, né? Então, sai da veterinária, vai para uma outra área, porque aí você já tem
uma perspectiva um pouco diferente sobre aquela área que você tem afinidade. Então, assim, é importante isso e a pessoa ter um pouco mais dessa maleabilidade, né, de conseguir ali enxergar para além da caixinha, né, porque Sim. aí com certeza vai encontrar muitas portas abertas aí. E eu acho que tem esse outro aspecto que você comentou também, né? A pessoa às vezes faz lá não sei quantos pós-doutorados e já quer sair ganhando uma determinada cifra. Grande parte do processo que a gente passa durante a carreira é um pouco de construção de conhecimento sem ter uma renda ali que te garanta, às vezes, uma qualidade de vida que você considera adequada para o tanto que você se dedicou, né, para estar naquele lugar, mas você tem essa questão de construir alguma coisa, né, para aí o momento em que o financeiro vem, né, encontrar ali aquela sua expectativa, você também conseguir falar, bom, eu tenho uma base aqui, né, então isso te dá até um pouco mais de possibilidades também, né, de se inserir em outras áreas, de repente de inovar, né, porque inovação é a grande palavra do momento também, né. Passado, assim, é curioso, por exemplo, se a gente pudesse fazer uma pesquisa entre quem está assistindo a gente online ou depois gravado, do linguajar de startup, você sabe tudo? O que é um stockholder, o que é uma incubadora, a gente não sabe. Não sabe, então assim, gasta menos tempo vendo TikTok e vá procurar um pouco mais sobre essa parte de startup, porque é um linguajar que você tem que saber, tem que saber. É, a FAPESP tem linhas de pesquisa sensacionais para isso, ela incentiva bastante startup. Eu já vi dentro de universidades startups sendo abertas, mas eu cheguei a ver agora na Unesp, a Unesp está fazendo um trabalho sensacional lá, o pessoal de Botucatu, eles têm lá startup e assim, é para resolver problema do mercado, né? O que tem lá fora. Então é igual a gente falou da outra vez. Ah, tem a área comercial? Tem a área comercial. Tem gente que gosta de trabalhar com área comercial, deixa eles lá. Mas assim, a área de pesquisa é independente, não tem o que fazer. E é uma empresa assim. Você vai trabalhar numa empresa, vai falar assim: eu quero construir uma sala aqui. O financeiro vai falar: não tem dinheiro, desculpa, mas não tem. E você vai ficar frustrado. Então, assim, você achava que seu orientador falava, não tem dinheiro para comprar pipeta nova, ponteira, você tem que lavar porque não tem. E você, poxa, ela podia comprar. Então, assim, essa frustração, ela tem que existir, porque no mercado ela existe muito. Então, por exemplo, ferramentas de controle de tempo. Você tem que conseguir administrar o seu tempo. Eu lembro uma vez que eu falei até para minha orientadora, eu falei assim, nossa, eu estou extremamente sobrecarregado. Ela falou: vem aqui, vem ver o que é sobrecarregado, vê minha pilha de e-mails que eu tenho que ler, vem ver os documentos que eu tenho que assinar. Aí eu comecei a falar assim: no meu mundo eu estou sobrecarregado, né? A gente está aqui conversando pós-trabalho, extremamente prazeroso, mas assim, é trabalho, mas por que a gente está aqui? Porque a gente gosta do que faz. Gostar do que faz ajuda muito. É claro que gostar do que faz não paga a conta, mas ajuda, né? Deixa o que você faz na sua rotina muito mais leve. Tudo que você faz com leveza, que você fizer com carinho, você vai fazer melhor, né? Vai fazer, putz, segunda-feira tem que ir trabalhar, mas que inferno. Então eu acho que se você pensa assim, algo já está errado, né? Então comece a estudar mais isso, coisas que ninguém quer estudar. Estuda startup, procura uma startup, vê o que quer, visita lá o Apta Hub, tenta conhecer as fundações. Fundação precisa toda hora de gente. Esses dias eu assisti uma palestra na Fundepag, que era uma pesquisa da Petrobras, que eles tinham que ver impacto ambiental e eles ficavam na praia entrevistando os pescadores. Eu falei, meu, que projeto sensacional, e eu não fazia a menor ideia que existia. E a nossa cabeça já fica, meu, o que dá para eu fazer de projeto, o que dá para eu ajudar nesse projeto, sabe? Não tenho nada a ver, não sei nada de peixe, de pesca, de Petrobras, de petróleo, mas, meu, ambiental, que legal, o que será que dá para a gente ajudar? Então, você também conhecer colegas do lado, muitas vezes na universidade eu enxergava até no ICB. O colega do laboratório do lado acabava não falando com o outro, porque é outro orientador. Então, ele acabava seguindo aquela linha e ele acabava não conversando com o do lado, e seguia cada um na sua linha, sabe? Porque, por exemplo, beleza, você trabalha com cultivo viral. O que vai contaminar seu cultivo viral é um cultivo bacteriano. Então, você tem que conversar com alguém da bacterianas para você ter essa interface.
isso acaba faltando até dentro da universidade. Quando você vai para fora, é pior ainda. Esses dias eu fiquei até com vergonha de uma coisa. Eu estava procurando uma análise de proteômica e eu comecei a estudar proteômica. Mas estudar bem, comecei pelo chat GPT, para você ter ideia. Comecei a procurar sobre proteômica, deixa eu entender do tema. E um colega do Butantan trabalha com isso, ou seja, dentro do próprio governo do que eu, e eu não conhecia. Então, quer dizer, muitas vezes é bonitinho falar assim, a gente tem que sair da caixinha, mas eu não estava saindo da caixinha. Aí ele foi no biológico, a gente conversou, extremamente abre a mente. Eles falam, isso agora, a gente está implementando um software no laboratório, eu tenho que estudar linguagem de programação. E eu estou achando sensacional. Porque tem que fazer, porque é uma parte que o veterinário não domina, entendeu? Então, assim, eu tenho que fazer isso, porque ninguém vai ter essa visão que um veterinário tem para fazer o programa ficar bom para a gente. Então, esse é um aspecto bem interessante também. Essa construção de repertório, né, é importante e vem exatamente desse convívio com uma pessoa que é diferente, que tem uma outra bagagem, né? E às vezes a gente fica realmente nessa, né? Só vou perguntar para esse um amigo aqui que eu tenho, se ele sabe de alguém, se ele não souber, meu Deus, não tenho como encontrar essa informação. E hoje em dia, com a rede social, né, com a divulgação científica alcançando outras formas aí, fica um pouco mais fácil também a gente ter uma perspectiva, embora a gente saiba que precisa de um filtro também, né? Porque a rede social tem esse contra, né? Tem o pró, que é você ter acesso a um monte de gente, mas tem o contra, que às vezes a pessoa é ótima de fazer propaganda de si mesma, mas o trabalho em si, se for dar uma conferida, às vezes não corresponde muito. Então, é bacana ter um pouco também dessa visão, né? E estar de mente aberta realmente para aproveitar, né? Trazer experiências, às vezes, de outras esferas e conseguir aplicar ali no seu dia a dia. Então é muito bacana e assim, o canal traz um pouco dessa perspectiva também dentro da veterinária, né? Porque eu às vezes assim, eu vejo uma pessoa falando, nossa, eu vou conversar com essa pessoa aqui, porque na real eu não faço ideia do que é esse trabalho que a pessoa desenvolve, né? E a gente, mesmo sendo professora, estando inserida numa universidade, tendo contato com bastante gente, tem muito mais coisa que a gente não conhece, não faz ideia, do que coisa que a gente conhece super bem, poderia falar sobre e caracterizar de maneira adequada, né? Então, é bem importante isso aí. E é curioso, assim, quando você fica inserido em atividade nova, você acaba descobrindo o quão grande é aquilo, quanto universo é. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu fiz os laboratórios lá na África, não tem serviço de retirada de resíduo sólido. A gente teve que estudar crematório humano para saber como que tinha que ser a câmara para queimar os animais que fossem para lá e a gente tinha os restos dos animais. Aqui a gente põe numa caçamba, num lixo. Então, se você perguntar para alguém na universidade, ele vai falar, não, onde vai o lixo biológico? Eu ponho num saco branco e alguém leva. E eu tive que estudar sobre crematório. Então, assim, aprendi muito. Hoje, se você me perguntar, eu sei quase que tudo, entendeu? Isso é experiência, não adianta. Você só vai saber vivendo. Posso ler quantos artigos científicos for, mas, assim, isso você tem que ter na vivência. E eu acredito muito em network. Eu não sei tudo, mas com certeza, se um dia eu for fazer um canal no YouTube e querer saber como faz, eu vou chegar, Thaís, me ajuda aqui, vem cá, como que eu faço isso? Então eu vou ter uma experiência a mais, eu estou tendo aqui uma experiência de alguém que pode me ajudar, entendeu? E não adianta, isso é expertise, né? Você vai aprendendo com a vida. Mas assim, é você pegar a Thaís, agora vai participar do meu LinkedIn, vai estar no meu Instagram e a gente vai conversar sobre ferramentas de YouTube. Você estudou mídias sociais na faculdade? Eu tenho certeza que não. Você estudou fora. Então, isso é importantíssimo. Então, você está com um pé na comunicação, um pé no marketing. Você tem que vender o seu canal, né? Tipo, tem que divulgar, porque senão ninguém vai ver. Então, você tem que trabalhar com rede social. E isso é sensacional. Quer dizer, toda vez que eu precisar de alguma coisa nessa área, eu vou procurar a Thaís, entendeu? E é a questão do repertório, né, que a gente estava comentando. Então, só para, né, estruturar o exemplo. A minha irmã é jornalista. Então, ela é uma referência importante para mim, porque quando eu pensei em fazer o canal, eu pensei, vou gravar um vídeo, vou jogar lá no YouTube. Ela, não, tem que ter uma abertura, tem que ter uma vinheta, tem que ter coisas que eu, dentro da veterinária, falei, gente, eu não faço ideia. Né? Às vezes você assiste e ainda assim você não pega esse tipo de detalhe. Né? Não, preciso me preocupar de ter uma musiquinha de fundo, né? De ter ali uma imagem com tais características. Então, assim, esse contato com pessoas de outras áreas é extremamente importante para a gente poder realmente desenvolver novas habilidades, porque nem para
a atuação dentro da medicina veterinária, a gente consegue todos os recursos durante os 5 anos de faculdade, né? Falta muita coisa e a velocidade com que o mercado anda está anos-luz à frente da velocidade que a educação, né, consegue acompanhar. Então, a gente fica realmente muito defasado e precisa se aproveitar dos contatos e das próprias experiências prévias que a gente tem à entrada no curso, né? Então, assim, às vezes você tem uma habilidade, você tem uma competência, você tem uma forma, né, de enxergar que pode acrescentar bastante. Então, não é só, eu sentei lá no curso e vou esperar receber o pacote de conhecimento aqui que o professor vai me entregar, né, e vai ser isso. E não adianta o nosso modelo, né? Então, a pessoa estuda um dia antes da prova, aplica aquilo na prova que ela leu, se você perguntar 2 dias depois, ela já esqueceu tudo que ela aplicou na prova. Então, é um modelo que ele, assim, ele te ensina a pensar, te ensina a procurar, onde você procura, o que você faz. Eu lembro que a doutora Alice foi minha professora na graduação e na época estava construindo o hospital, ela deu a planta para a gente avaliar, eu sempre dou esse exemplo. E hoje, quando eu tenho que fazer uma reforma no meu laboratório, todas as vezes eu lembro da Alice abrindo a planta no laboratório, na sala de aula, e a gente lendo planta, que escala, onde ia ser entrada, onde ia ser não sei o quê. Ou seja, uma experiência que eu tive na faculdade não era de laboratório, era de hospital veterinário, e eu tive que adaptar a minha realidade. Eu não ia ter uma disciplina de plantas de laboratório nível 3 de biossegurança, mas aí eu tenho que agregar o meu conhecimento e seguir em frente. Então, assim, nunca que a universidade, principalmente a de veterinária, acho que a veterinária é a pior de todas, não tem como ter tudo de todas as espécies, de todas as doenças, de todas as áreas, é impossível. Muitas vezes chega estagiário no laboratório e fala, nossa, eu nunca tive cultivo celular na faculdade. Eu falei, gente, você não vai ter, não tem como ter. É para isso que você tem que fazer estágio curricular, trabalho de conclusão de curso, é justamente para começar a pôr o pé no mercado. O que é o estágio curricular? Meu filho, sai daqui, vai lá fora aprender coisa nova. Vai aprender a levantar a porta da clínica para você ver que a porta emperra e você tem que sair atrás de um chaveiro 7 horas da manhã. Então, isso também é veterinária, né? Ir para o mundo. Vai para o mundo e vai ver o que acontece. E aí, Ricardo, o que você gostaria de trazer de mensagem, além, né, de tudo que a gente já conversou aqui, para quem tem interesse na área, para quem gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho no Instituto Biológico? Você já trouxe bastante informação, né? Mas aquela fechada, assim, para a gente poder encerrar. Eu acho que falta muita interação do colega de campo, do veterinário, com as outras áreas. Então, muitas vezes, assim, ele manda o animal para o frigorífico e não entende nada do frigorífico. Ele manda um material para o biológico e não entende nada do biológico. Vai visitar o biológico, tem biológico de portas abertas, a gente tem evento quase todo mês. Vai lá conhecer, vai conhecer o cara que faz a sua análise, pergunta para ele qual que é a técnica. Não precisa só ser de meio acadêmico, entendeu? Você vai entender diferente e, assim, mesmo que aquilo não sirva para você no seu dia a dia, você vai sentir um prazer de entender o que está acontecendo. Eu acho que o maior, sei lá, mensagem que eu posso deixar assim, faça as coisas com prazer, com alma limpa, sabe? A gente sabe, a gente fez veterinário porque eu gosto de bicho. O humano é muito complexo, eu não conseguiria fazer medicina nunca. Então eu acho que essa é uma característica interessante, né? A gente sabe interpretar um paciente que não fala, só que a gente tem muita dificuldade de procurar coisa nova, né? Pelo excesso de informação. Então muitas vezes você acredita mais na revista Veja do que na revista Nature. Então, assim, você tem que saber pesar as coisas. E siga, vá no Instagram, vai no LinkedIn, vai em tudo que for, e siga. E as ferramentas novas? Para você ter ideia, essa ferramenta nova de pesquisa, agora que me veio à cabeça, eu aprendi vendo um podcast de astronauta. Pra você ter ideia, não tem nada a ver. Não sei nada de astronauta, não sei nada. E lá que eu aprendi sobre essa ferramenta de procurar artigo científico. E achei sensacional, sensacional. Então, quer dizer, eu estava num momento de lazer e pensando no trabalho. Então, a primeira mensagem é que veterinário trabalha 24 horas por dia, não tem como. Só que você pode trabalhar de outras formas. Do mesmo jeito que a gente traz a veterinária para dentro de casa, né? Você acaba usando seringa na culinária,
você também vai levar coisas de casa e da experiência da sua vida para o laboratório. Então, assim, não existe uma barreira, né? Vida pessoal e vida profissional, tudo acaba se misturando. Não precisa ter essa divisão, dá para ser tudo prazeroso. Faz tudo na sua medida que dá certo. Assim, do que eu percebi, né, das coisas que você trouxe, eu acho que uma outra mensagem que é bem importante é seja curioso, né? Sim. Porque eu acho que essa questão é muito bacana e eu acho que a pessoa que tem essa curiosidade inata, como você tem, né, pelas histórias que você contou, você está sempre tendo combustível para buscar outras informações. Né? Então, até no momento de lazer, você consegue fazer um link com uma questão de trabalho e você procura assuntos diferentes, então isso acaba sendo muito bacana para você ter uma base ampla mesmo, né? Para você ter ali uma flexibilidade maior para se inserir em meios diferentes, então conversa com pessoas que têm interesses diferentes também, consegue fazer esses links e vai, né, unindo ali uma série de informações e direcionando e moldando dentro daquilo que você precisa no seu dia a dia. Então, eu acho que é muito bacana, né, a gente ter realmente esse ímpeto, né, de buscar mais, de ser curioso, de querer saber sobre um assunto diferente, porque isso acaba sempre agregando de alguma forma, né, e aí as pessoas estão com essa mania, né, da informação rápida, da coisa muito resumida, e eu preciso saber em 5 segundos a resposta para essa pergunta, só que a pessoa muitas vezes não sabe nem formular uma pergunta. Ela não sabe olhar uma coisa que ela não tem contato e ter uma curiosidade de falar, nossa, mas como será que funciona isso? Né? Então, eu acho que isso é bem bacana, né? Me chamou bastante atenção, assim, as coisas que você foi contando. Eu falei, gente, que maravilhoso que é você ser uma pessoa que tem curiosidade, né? E você tem que entender que você tem uma limitação. Então, por exemplo, se você me perguntar sobre política, se você me perguntar sobre religião, eu sou extremamente ignorante nessas áreas, não sei nada. E eu faço questão de não saber nada. Porque, assim, eu ponho o pé e vejo que é um mundo muito grande. Falo assim, não, eu não vou entender disso e não vai agregar nada na minha vida. Então, é você também ter prioridades. A gente está numa época que a gente tem que filtrar muito o que a gente sabe, tem que ter um network muito grande, conhecer muita gente, facilidade de descartar conhecimento. Você aprendeu uma coisa, aprendi um GRAM. Amanhã sai uma técnica nova, esquece GRAM e aí fica com essa nova. Então, isso você também tem que ter esse discernimento. Nosso cérebro, ele tem um HD bem grande, dá para a gente guardar bastante informação. Uma curiosidade para um aluno, por exemplo, de graduação, que tem a curiosidade não só de visitar o biológico, mas eventualmente fazer um estágio, como é que são oferecidas essas oportunidades? Hoje em dia tudo é site, internet, né? Mas tem, assim, alguma periodicidade, algum pré-requisito? Porque tem locais que, por exemplo, o aluno só consegue se for estágio curricular. Se for extracurricular, não consegue, né? Então, como é que funciona essa questão aí no biológico? A dica o biológico tem uma central de recursos humanos que você pode procurar, no site do biológico tem, mas se você quiser furar a fila, não fura a fila, um caminho mais fácil. Fala direto com o cientista que você quer. Se você já tem ideia do que é, já escreve para ele e fala assim, eu queria conhecer o laboratório, posso ir visitar só para ver se é isso que eu quero? Pode, sem problema algum. Muitas vezes eu já estava em festa do biológico, festa junina, e a pessoa tá lá, marca comigo, eu posso conhecer o laboratório? Pode, vamos lá embaixo, vamos lá que eu te mostro. Então, tem esses caminhos que você pode, é claro que fora os caminhos naturais de iniciação científica, estágio obrigatório, mestrado, doutorado, você pode fazer visitas, pode fazer o que for, você pode visitar sim. Uma dica, entra no site do biológico, lá tem o contato de todo mundo. Quem quiser me mandar WhatsApp, 11 5087 1776. Pode escrever que esse é o telefone do laboratório, é o WhatsApp, que eu respondo quem for. O que precisar de qualquer informação, pode escrever para mim, que eu gosto de responder informação. Maravilhoso. Muito obrigada, Ricardo, mais uma vez, né, por trazer esse montão de informação bacana. É muito legal conhecer mais do seu trabalho também, né? Então a gente vê toda essa variedade de atuações, né? Que não é uma coisa só de ficar no laboratório. Então a própria progressão de carreira, a mudança do perfil, um pouco do trabalho do dia a dia. Então é sempre bom a gente trazer essas informações. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!